Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, que a alegria, a paz e as bênçãos do Senhor estejam no coração de cada pessoa neste dia. Bom, passou o final de semana e nós estamos agora entrando no primeiro dia, entre aspas, aí útil, né? Porque na verdade o primeiro dia da semana foi ontem, mas hoje é o primeiro dia útil de serviços desta semana. E segundo alguns especialistas, nós entramos numa semana crucial, uma semana que é importantíssima e uma semana que essa quarentena tem que ser muito bem feita. Então, tenhamos cuidado, prudência em tudo isso que tem sido avisado a cada um de nós. Quero dizer para vocês que hoje a nossa intenção aqui é trazer uma mensagem para o coração de cada um. Nós estamos passando por esse período e, de novo, né, eu digo isso, é importante que a igreja não se cale, que a gente continue a orar. Na frente da nossa igreja tem uma faixa. E nessa faixa tem a seguinte mensagem: estamos orando pelo Brasil. Faça a sua parte. Cada um de nós tem algo a fazer. Faça a sua parte. Quero ler, nesta manhã, nesse dia, um texto que está em João, capítulo 10, os versículos 6 até o versículo 11. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Estamos passando por esse período de portas fechadas. Portas fechadas. Agora nós não recebemos mais visitas nas nossas casas e o visitar ficou algo indelicado, impróprio, inadequado. Interessante. Eu vejo essa mudança de comportamento e percebo que nós vivemos períodos de verdade de portas fechadas. Mas ao mesmo tempo que eu vejo as portas fechadas, eu acho que nunca foi tão propício se pregar o Evangelho. Porque as portas estão fechadas. Existe medo nas ruas. Mas os corações estão abertos. Eu acredito que tudo isso que está acontecendo no mundo é para que nós venhamos a fechar as nossas portas, mas abrir o nosso coração para a palavra de Deus. E isso é algo importantíssimo, porque sem a pregação do Evangelho não adianta ter mudança de comportamento. Mudança comportamental é algo louvável, lindo, e eu sei que requer muito esforço pessoal para que aconteça. Mas quando você de verdade aceita Cristo como Salvador pessoal da sua vida, evidente, você passa a viver um outro contexto de entendimento dessa vida. É como se você tivesse passado por um upgrade dentro da sua compreensão da vida. E isso melhora, aumenta, capacita mais você a viver com sucesso nessa vida. Jesus aqui ele traz uma palavra lindíssima, em um momento muito bonito do seu ministério, e esse é um dos discursos mais lindos que ele faz. Ele já tinha falado a primeira parte, que vai até o versículo 5, e o texto que eu acabei de ler para vocês, o primeiro versículo 6, diz que eles não tinham entendido. E a beleza disso está em que Jesus ele se compadece e ele explica novamente alguns conceitos que já foram expostos na parte de cima.
Eles não entenderam, eles não, sabe? Jesus explica melhor. Eu fico muito com o pé atrás com pessoas que têm pouca paciência em explicar. Eu acho que nós temos que ser diretos, objetivos, mas tem gente que precisa de ouvir uma, duas, três, quatro vezes e até muito mais. Quantas pessoas, por muitas vezes, não ouviram mensagens de salvação? Ouviram mensagens para viver uma vida mais sóbria, mais equilibrada, menos carnal e mais espiritual? E que não deram um passo para Jesus, que não deixaram essa nova natureza tomar força e forma, mas o Senhor está dando outras chances. Ele está explicando de novo. A porta das ovelhas. Jesus, ele se coloca como a porta das ovelhas. É ele. A porta para nós hoje, ela tem um aspecto, e sempre teve, de segurança. E agora, as portas estão fechadas. Mas Jesus diz que ele é a porta das ovelhas. E essa porta, ela leva a algum lugar. E Jesus está falando que ele é a porta do aprisco das ovelhas do Senhor. O aprisco era um lugar que era reservado para que as ovelhas estivessem em segurança, para que elas estivessem tranquilas, reunidas e calmas. O aprisco era um lugar que eles estavam livres dos perigos. As nossas casas hoje são lugares que nós estamos criando, lugares de segurança, segurança higiênica, segurança social. Nós estamos criando lugares onde nós estamos isolados e nesses lugares nós temos segurança. Jesus é a porta do aprisco. E aquele que já nasceu de novo, que já encontrou, que já aceitou a Cristo como Salvador, ele sabe que ele passou por essa porta e que ele tem segurança na sua vida. Isso não quer dizer que ele não tem medo. Isso não quer dizer que ele não tem temores. Muitos eu já passei nesses 22 anos. Quando eu converso com pessoas que estão há muito mais tempo servindo ao Senhor, eu percebo que eles também têm medos dos mais diversos. Mas observem, eles estão seguros. Eu estou seguro. E você também pode ficar seguro. Jesus, ele é a porta também para a eternidade. João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta para a eternidade, para uma eternidade de felicidade, de alegria e de segurança. Ele é a porta que se abriu para o céu. Ele é aquele pelo qual nós entramos no gozo celestial, no descanso, na alegria celestial. Ele diz também que todos os que vieram antes são ladrões e salteadores. Observe, ladrões e salteadores. Descrição dos outros que vieram antes. Todas as filosofias e situações religiosas, grupos que vieram antes de Cristo, são como ladrões e salteadores. Mas as ovelhas, elas não escutaram essas vozes. As ovelhas estavam esperando a vinda de Cristo. Muitos morreram na esperança de ver o Salvador. Jesus, ele é a porta do aprisco. Ele é a porta da eternidade. Ele fala que os que vieram antes são ladrões. As ovelhas não o ouvem. Durante o período em que nós passamos, em que eu passei, sem ter Cristo como meu Salvador, existia um desconforto no meu coração. Eu não tinha falta de religiosidade, mas eu tinha falta de Cristo. Só que eu não sabia disso. Existia um desconforto pelos lugares que eu passei,
religiosamente falando, e eu ficava desconfortável, muitas vezes incomodado, mas no dia que eu achei, que eu encontrei, que eu fui achado, melhor dizendo, por Cristo, no dia que eu ouvi a mensagem do Senhor e me dobrei e disse, eu aceito o Senhor como meu Salvador, eu passei a ficar tranquilo e calmo. E eu entendo essa comparação, essa figura de linguagem que Jesus usa. Nós agora fazemos parte de um rebanho que está em um aprisco seguro, porque o pastor é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o pastor. A porta para a salvação, como também eu já esbocei antes, ele é essa porta para a salvação, porque a obra de salvação ela é feita por Cristo. É Ele quem se entrega na cruz do Calvário por cada um de nós. Mensagem simples, uma mensagem direta. Ele é a porta para a salvação. Eu não entro na salvação por outros meios. Eu não entro na salvação por outros méritos. Nós tivemos homens que viveram do lado de Cristo, que tiveram uma vida belíssima. Alguns desses homens eu cito, por exemplo, Pedro. Que vida belíssima. Quando eu vejo a vida de Pedro, eu entendo verdadeiramente o que é ser humano. Me dá até um alívio, eu fico até mais calmo. Por quê? Porque Pedro era como nós somos. Ele muitas vezes passava por períodos onde ele tinha uma arrogância, uma autoestima alta demais, uma visão de si mesmo muito elevada, e ele foi descobrindo quem ele era. Pedro era um pouco precipitado, assim como nós somos, às vezes, como eu sou. E Pedro, segundo a história, o final da sua vida é belíssimo, porque ele faz a vontade do Senhor, ele tem uma história brilhante e com certeza de aprendizado contínuo. E Pedro, quando ele é crucificado, ele, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se achou digno de morrer crucificado como morreu o seu Senhor. Mas Pedro não leva ninguém à salvação. Nenhum dos apóstolos leva ninguém à salvação. Das pessoas que cuidaram de Cristo, nenhum dos santos pode levar alguém à salvação. A salvação, a porta da salvação, ela só se abre quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Na sequência desse texto, nós vemos também que essa porta, o texto vai nos falar no versículo 9, ele diz assim, todos quantos vieram antes, eu já li, eu sou a porta, se alguém entrar, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Liberdade. Primeira coisa que ele diz é liberdade. Essa porta, você entra e sai. Isso aqui não quer dizer outra coisa, a não ser que nós temos liberdade. Aqueles que são ovelhas do Senhor, nós temos liberdade para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo, para ter uma vida de gozo e alegria, o prazer nas coisas do Senhor. Você não é um escravo, você não está aprisionado, mas você é uma pessoa que tem liberdade. Existe um texto na palavra de Deus que diz, não use a liberdade para dar ocasião à carne. E isso tem que ser observado. A verdadeira liberdade é aquela que me tira dos vícios, me tira das cadeias do inimigo e que me leva a andar em conformidade com a palavra de Deus. Jesus é a porta, mas não é uma porta de uma cadeia. Ele é a porta do aprisco. Nesse aprisco, nós temos liberdade de ser quem nós somos e de crescer na presença do Senhor.
O processo de formação de pensamentos dentro da igreja é algo fantástico. A pessoa que começa a caminhar com Cristo, ela tem a sua mente completamente transformada. Todo ser, e como foi dito na escola bíblica dominical de ontem, corpo, alma e espírito são transformados. E o processo de formação de pensamentos e de projetos, ele muda radicalmente. Nós vemos isso explicitamente colocado na vida de todos aqueles que nas páginas da Bíblia se envolveram com Jesus. O caso mais clássico que tem disso, para mim, que é o mais citado na Bíblia, é o caso de Paulo. O apóstolo Paulo, ele passa por uma reformulação completa, não só da sua concepção religiosa, mas o seu projeto de vida é completamente mudado. Também vai falar aqui sobre alimento, porque ele fala sobre pastagens, achará pastagens. É o alimento para a vida, é o alimento que nos faz hoje, irmãos, ficar tranquilos, alimentados espiritualmente, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E finalmente, diferenças entre o ladrão e entre Cristo. É o último versículo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o final dessa mensagem e existe aqui uma diferença imensa entre o ladrão e Cristo. O ladrão rouba, ele rouba a nossa felicidade, ele mata as nossas esperanças e projetos, ele destrói as coisas boas que muitas vezes nós suamos para construir. Ele tira esperança, tira alegria, ele quer nos fazer escravos dos vícios, da internet, da pornografia, ele quer nos fazer escravos das drogas, da bebida e de muitas outras coisas que vão denegrir o ser humano e vão rebaixá-lo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, ele é diferente do ladrão. Ele quer nos dar vida e quer nos dar vida com abundância. Você quer ser ovelha do Senhor? Desse Senhor que eu acabei de falar, que declarou aqui nessas páginas escritas por João, que ele é a porta está aberta. Você pode entrar. As portas das casas estão fechadas, mas a porta do céu está aberta. E a grande pergunta que eu faço, como está a porta do seu coração? Se ela está aberta, deixe Jesus entrar. Deixe ele fazer morada no seu coração. Seja uma ovelha do Senhor. Que Deus lhe abençoe nessa manhã e que renove as suas forças e que te dê uma semana abençoada na sua presença. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz, em nome de Jesus.